Bom dia! Hoje a gente vai iniciar o conteúdo de ensino religioso trabalhando um tema muito interessante. Como vocês podem ver, a gente vai trabalhar aqui sobre a intolerância religiosa. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, temos a bandeira do Brasil. Como vocês sabem que o Brasil é um país muito rico na diversidade de culturas que aqui se encontram, né? Temos pessoas de várias etnias, de vários países, que vêm morar no Brasil e, consequentemente, com elas, com as histórias que elas carregam, também vem a religião, a crença em que elas carregam. Então, quando acontece isso, aqui no Brasil a gente tem muitas religiões e com isso às vezes podem acontecer de algumas pessoas terem algum tipo de preconceito com a religião de outra pessoa. Então a gente vai estudar mais aprofundadamente esse conteúdo. Aqui agora a gente vai ver a definição do que é a intolerância religiosa. Ela é caracterizada por um conjunto de ideologias e crenças que pode se tornar uma perseguição, né? A intolerância religiosa também é considerada crime de ódio e que fere a liberdade e a dignidade humana. Essa perseguição religiosa é de extrema gravidade e costuma ser caracterizada por ofensa, discriminação e até mesmo atos que atentam contra a vida de um indivíduo ou de um determinado grupo. Então, é muito aquilo que eu falei. Pessoas de outra religião que não aceitam os costumes, as crenças, o modo de se vestir de outra pessoa que tem outra religião, que não é a mesma religião que a dele, ele acha que aquilo é algo errado e que aquilo ali não pode estar na sociedade. E é o que ele vai? Ele vai lá e toma atitudes, às vezes agressivas, tanto em atitudes como em palavras, né? O que acontece muito hoje é isso, a pessoa ofender outra por palavras, né? Querendo diminuir, mas é aquilo que a pessoa acredita. Então, eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas, independente de religião, independente de crença e independente de como ela pensa na sociedade. Aí temos aqui essa imagem, né, representando este homenzinho, esse rapazinho aqui segurando esse cartaz e que tá escrito assim: promova o que te encanta ao invés de atacar o que te desagrada. E sobre a intolerância religiosa é muito isso, entendeu? Por que que você vai focar na diferença que o outro escolheu, o que o outro escolheu viver, aceitar e acreditar? Por que que você não foca naquilo que é legal, aquilo que é bom na sua vida, né? Foque na sua crença. Não fique atacando a religião do outro. E isso também é legal para a gente levar não só em questões religiosas, mas para a vida mesmo, né? Foca naquilo que é bom na tua vida, não foca em ofender o outro, em atacar o outro, né? Deixa ele com a crença dele. Se ele não tá fazendo mal a ninguém, consequentemente ele não tá fazendo mal para você também. Então eu acho que é bacana levar essa frase para a vida, né? Tentar focar naquilo que é bom na vida da gente e não naquilo que desagrada. Bom, temos aqui agora o respeito à crença de uma pessoa que faz parte de outra religião não significa que não podemos conviver. Podemos aprender muitas coisas com essas pessoas, enxergar o mundo de outra maneira e melhorar nossa visão de vida em grupo, né? Que é aquilo que eu falei, respeitar a opinião do outro. Não é porque a pessoa
não acredita na mesma coisa que você não vai conviver com ela, não vai conversar com ela, não vai ter um comportamento educado com ela, porque ela não acredita na mesma coisa que você. Saber ser compreensivo e respeitar sempre o posicionamento do outro é fundamental para a boa relação em sociedade, que é aquilo, você pode não concordar, mas você tem que respeitar a opinião do outro, né? A gente tem que ver isso todos os dias da nossa vida, que a gente sempre está convivendo com diferentes pessoas no nosso dia a dia e a gente pode até não concordar com o que a pessoa fala, mas a gente tem que respeitar a opinião dela. Melhorar sempre nosso conhecimento geral. Vamos estudar as diferentes religiões e suas crenças e tradições para ampliar nosso conhecimento sobre esse mundo de várias possibilidades que é a religião. Então, agora, de certa forma, a gente vai trabalhar de uma maneira mais aprofundada as diferentes religiões que existem aqui nesse nosso Brasil e vamos saber mais qual é o costume de cada uma, as crenças, as vestimentas, como foram fundadas, entre outras questões aí mais específicas de cada religião, tá bom? Aí aqui a gente tem essa imagem e diz assim, a intolerância religiosa. O direito de criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado como liberdade de expressão, mas atitudes agressivas, ofensas e tratamento diferenciado a alguém em função de sua crença ou de não ter religião são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Denuncie, diz que sim. Aí a gente observando essa imagem aqui, temos aqui as pessoas de diferentes religiões, uma segurando a mão da outra. Isso quer dizer o quê? Por mais diferentes que elas possam se vestir e nas crenças que elas carregam com elas, tá todo mundo se respeitando e tá todo mundo convivendo bem, que é isso que a gente quer, né? Que a prática da ser uma pessoa tolerante às religiões e respeitar também, né? Não praticar atos ofensivos a outras pessoas só porque elas pregam ou rezam outras atitudes e crenças no que elas acreditam para a vida delas, né? Então vamos ser pessoas assim também. Aí temos aqui agora o primeiro estudo de uma religião que a gente vai fazer. Vamos iniciar pela Igreja Católica, o catolicismo, né? Essa religião é representada por esta imagem aqui que está aparecendo, que é a cruz, né? A cruzinha. E aqui a gente vai ver agora a definição do que é. O catolicismo é uma das vertentes do cristianismo. É a igreja que mais congrega maior cristãos, a quantidade de cristãos existentes no planeta. Segundo algumas estatísticas recentes, cerca de 1 bilhão de pessoas professam ser adeptas ao catolicismo, que tem o Brasil e o México como principais redutos de convertidos. De fato, as origens do catolicismo estão ligadas aos primeiros passos dados na história do cristianismo, né? Então, como a gente pode ver, é a religião que mais tem pessoas que são, né, que pertencem a essa religião, que é a Igreja Católica, né? O catolicismo. Eu acho que é uma das mais famosas e conhecidas no mundo. Aí agora a gente vai ver aqui as principais crenças, né, do catolicismo. As principais crenças do catolicismo estão embasadas na crença em um único Deus verdadeiro que integra a Santíssima Trindade, que vincula a figura divina ao seu Filho Jesus e ao Espírito Santo. Além disso, o catolicismo defende a existência da vida após a morte e a existência dos céus, do inferno e do purgatório, como diferentes estágios de existência póstuma.
A ida a cada um desses destinos está ligada aos atos do fiel aqui na terra em vida e também determina o desígnio do cristão na chegada do dia do juízo final. A missa é o principal culto do catolicismo. Neste evento, celebra-se a morte e ressurreição de Cristo e o milagre da transubstanciação, no qual o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo. Então, aqui, como a gente viu, eles acreditam em um único Deus, né, verdadeiro, que é a integração do Pai, Filho e Espírito Santo, chamado também como a Divina Trindade, né? Aí temos também aqui, eles acreditam na existência do céu, quem merecer vai para o céu, e o inferno também. E existe o purgatório, né? Que é lá que eles dizem, acreditam que as pessoas vão... lá elas podem se arrepender de seus pecados para poder ir ao céu, né? E também a missa é o principal culto do catolicismo. É na missa que os católicos, né, celebram, ali adoram ao Deus deles, né? E lá eles celebram a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e o milagre, né, no qual o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo, que temos aqui essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, né? Então, é a hora que as pessoas vão lá para receber o corpo e o sangue de Cristo, né? Como se fosse essa simbolização deste momento, né? E aí a missa é o principal evento celebrativo da Igreja Católica, dos cristãos.